Olá, estamos no Paranoá para mais um Papo de Proa. Lembrando sempre que em época de pandemia estamos respeitando as orientações da OMS. Estamos aqui no Lago Paranoá com 6 nós de vento, com afastamento razoável, com chance zero de qualquer contaminação. Esse programa nosso é com a produção da HC8 Produtora, né? Um incentivo da BSB Sunset, veja no Instagram, BSB Sunset. E hoje sempre trazendo a bordo personalidades da política, da economia e hoje em especial da saúde. Teremos hoje um papo reto com um amigo chamado Eurípedes, Dr. Eurípedes, que é proctologista e está nessa nova medicina, está revolucionando a medicina. Vamos trazer conhecimentos, vamos trazer novidades e vamos trazer mais a nova ciência. Então aqui conosco o Dr. Eurípedes, pode se apresentar, falar à vontade. Olá, eu sou o Dr. Eurípedes, sou de Uberlândia, Minas Gerais, mas já me considero um candango, que eu estou aqui há mais de 10 anos. Faço parte dessa nova medicina tem menos de 2 anos. Quando você ingressa nela não tem retorno, porque você começa a vislumbrar um novo mundo, né? Um novo mundo de saúde, começa a se desvincular um pouquinho aí da indústria farmacêutica e alimentícia, né? Que é o que rege atualmente aí as condutas da medicina tradicional, né? E sou cirurgião geral também, faço a parte de videocirurgia, coloproctologia, faço cirurgias de câncer também, de câncer de intestino, aparelho digestivo, a parte de vesícula, de hérnia também, hérnia por vídeo, fazia parte de uma das empresas daqui de Brasília, em que o nosso número de hérnia por vídeo, de acordo com a Johnson & Johnson, que é quem oferece o material para operar, nós somos, fora os grandes centros aí, Rio, São Paulo, no Brasil Central, nós somos o que tem o maior número de cirurgias por vídeo. Por estar ingressando nessa nova medicina, pensando em qualidade de vida, mudando a minha vida primeiro, antes de pensar em mudar a vida das pessoas, eu saí dessa equipe de cirurgia geral, então estou investindo integralmente na minha equipe de proctologia, colonoscopia e 2 anos para cá a parte de modulação intestinal, que para quem não conhece faz parte de mudanças no seu aparelho digestivo da boca ao ânus, porém embasado em mudanças de hábito para ser algo para a vida toda e nutracêuticos, que são considerados alimentos funcionais que tem repercussão aí na sintomatologia do aparelho digestivo. E um dos carros-chefes do Papo de Reto é a prevenção do câncer coloretal, que recentemente morreu, né? Aquele ator, morreu jovem, aquele ator que fez o Pantera Negra. Ele gravou aqueles filmes todos maravilhosos que todo mundo gosta, já doente, fazendo quimioterapia, mas deixou esse recado aí da prevenção, né? Da prevenção desse câncer, que é o terceiro que mais acomete tanto homens quanto mulheres, e não é tão divulgado, até porque a prevenção através da colonoscopia para o governo em si ela é cara, né? A colonoscopia não é tão barata, por isso que eles não divulgam igual divulga um câncer de mama, o câncer de colo de útero. Então eu estou nessa batalha aí para divulgação de um câncer que acomete tanta gente e que porém tem como prevenir de forma bem tranquila, desde que você comece essa prevenção antes. Maravilha! Tá. E agora, doutor, dando continuidade depois da sua bela apresentação, vamos para um papo reto agora aqui. Intestino e cérebro, que ligação é essa? Pronto, essa aí é a ligação que a ciência está redescobrindo, né? Porque na verdade é uma matéria que já tem alguns estudiosos que falam, né? Chamam de segundo cérebro. Por quê? Produzimos mais de 80 e poucos neurotransmissores e todos, grande parte, são produzidos pelo próprio intestino, não é o cérebro, o sistema nervoso central. E
temos a conexão. Você pode imaginar assim, o intestino é um lago, tá? O nervo vago é um rio, o cérebro é um mar. Então as coisas desaguam desse lago para o cérebro através do nervo vago, que é uma linha reta de comunicação. Chama nervo vago? Nervo vago. Nervo vago, olha que interessante. Ele é o 10º par craniano. É um nervo que desce do cérebro, da base do seu crânio, e vai inervando desde boca, orofaringe, pulmão, intestino, fígado. Ele vai descendo um pouco antes até o reto ali. Ele não chega ao ânus, não. Mas ele inerva toda essa região. Por isso que é a maravilha da gente pensar que influencia as nossas emoções, nosso intestino, por conta dessa conexão. E não só isso, influenciar o intestino influenciando o cérebro influenciando o intestino, é uma via de mão dupla. Mas quem manda em quem, na verdade? Por quê? Os aferentes, que são os nervos que chegam do intestino, são em maior número do que os eferentes, que são os que saem do cérebro para o intestino. Que interessante, olha só, gente. Isso aí é uma coisa que é inimaginável. 5, 10 anos atrás, você visitar um proctologista, e quando eu falo visitar, é aquela consulta que o homem fazia depois dos 50, já sabia qual era o procedimento, né, o constrangimento de ir até o procto. E mais, algumas regiões como o sul, de onde eu venho, sou gaúcho, do tabu, né, do preconceito de esse médico. E hoje você conversa com um médico proctologista falando da importância da ligação intestino-cérebro. E aí eu vou mais além, que eu consegui conversar esses dias sobre isso, sobre o tal do colesterol. O colesterol é o vilão. O colesterol mata. Mata mesmo? Esse assunto é bem polêmico, porque aí a gente tem que ir lá atrás, na época do Ancel Keys. Ancel Keys, ele foi um epidemiologista, na verdade, ele nem nutricionista era, que em determinado momento o presidente Eisenhower teve um infarto. Aí eles queriam achar um vilão para por que infartou o nosso presidente, a nossa população está adoecendo, o que está acontecendo. Aí esse epidemiologista, ao invés de ligar ao fato, por exemplo, Eisenhower era um fumante inveterado. Aí ele colocou a culpa em quem? No colesterol. E ele fez, assim, resumindo bastante, o estudo dos 7 países, foram estudos forjados, que ele mexeu nesses dados, direcionando para a ideia que ele queria, porque ele era uma pessoa autoritária, que se você fosse debater com ele num congresso, ele te destruía sua reputação. Então é um tipo de pessoa que o pessoal tinha medo dele. Então ele conseguiu impor na marra a opinião dele da colesterolfobia, né? E a partir dali, a indústria alimentícia teve que correr atrás, porque eles usavam banha ainda na comida, né? Até nas industrializadas, teve que correr atrás de outra forma de manter o sabor e a textura. Aí veio as gorduras trans, que são um veneno, para substituir. E os processados, né? Os processados. Aí começaram a demonizar o colesterol de certa forma, sem pensar que antigamente nossos avós comiam o quê? Era na banha, cozinhava na banha, fazia tudo. E eram saudáveis, pessoas magras, né? Em sua grande maioria. Então, partiu-se dessa demonização, e é o que é ensinado até hoje na escola de medicina, na escola de nutrição. E um livro que eu indico para todo mundo, seja leigo, seja médico, para iniciar nessa caminhada, é o Gordura Sem Medo, da Nina Teicholz. Nina Teicholz, ela é uma... Veja bem, Gordura Sem Medo, olha só, hein? Isso, ela é uma jornalista, ela não é nem médica. Ela foi paga para começar a falar das gorduras trans. E ela começou a investigar aquilo ali, e aquilo foi caindo uma ficha na cabeça dela, que ela foi mais a fundo. Acho que ela demorou uns 12 anos para investigar e escrever esse livro. Então, é um relato jornalístico mesmo, para você pegar e entender por que demonizaram o colesterol, por que a longo prazo
o colesterol, gente, ele faz parte de todo o seu corpo. Então, você precisa do colesterol. É uma molécula que seu fígado sabe até fazer ela, do tanto que você precisa dela. Então, o que é o grande vilão hoje em dia, na verdade, que está maquiado? São as gorduras, são os ultraprocessados. Porque o que tem no ultraprocessado para te viciar, para fazer você comer muito? Gordura alta com carboidrato alto. São alimentos hiperpalatáveis. Então, esses alimentos hiperpalatáveis, vou dar um exemplo para vocês. Quantos pacotes de Ruffles vocês acham que vocês conseguem comer de uma vez? Tenho certeza que dá para comer uns 3 pacotes ali tranquilamente, né? Aí entra a questão da densidade nutricional das coisas. Quantos gramas de picanha você consegue comer? Eu te garanto que é uma quantidade bem menor do que a quantidade de Ruffles que você conseguiria comer, porque ela é gostosa, porque tem gordura, ela é baixa em carboidrato e ela é saciante. Então, ela é densamente nutricional. A indústria alimentícia faz isso para viciar você e para te inflamar. Então, qual que é o segredo da coisa? Não coma alimentos, porque na natureza não existe alimentos que é alto em carboidrato e alto em gorduras. Você pode ver, o abacate é alto em gordura e é baixo em carboidrato. As frutas é alto em carboidrato e baixo em gordura. Então, se você embasar a sua alimentação na comida de verdade, que são os alimentos que você vai no açougue e na feira e para de ir na padaria e no supermercado, você já está acertando aí em 80%, 90% dos casos. Então, o segredo é, se você quer abaixar carboidrato, tem que subir gordura. Agora, se quer abaixar gordura, subir um pouquinho o carboidrato. E para ter uma vida saudável, o principal segredo seria esse. A ideia que eu andei observando também, é essa conversa do vamos desembalar menos e descascar mais. E aí eu vou provocar, né? O leite inflama mesmo? Pronto. A questão do leite já entra na parte da modulação intestinal, que é o que eu faço, tá? Se você sempre consumiu leite e nunca teve problema com isso, tranquilo. O leite é considerado alimento de verdade, desde que seja o mais próximo da teta da vaca. Não isso que você compra no supermercado, que isso é um homogeneizado lácteo, que eles tiram tudo do leite, transformam aquilo em pó, depois mistura numa água novamente, põe uma química. Aí entra a outra frase do professor Murilo Pereira: quanto maior a vida do alimento, menor é a sua. Então, esses alimentos que têm uma vida de prateleira longa, você pode desconfiar que para você ele não é bom. Agora, para quem tem problemas gastrointestinais, são 3 os alimentos que em primeiro momento eu tiro, e como a pessoa melhora muito, ela acaba não querendo reintroduzir, ou quando reintroduz, volta a sintomatologia. É o leite, o derivado do leite, mas não pela lactose em si, mas pela caseína que tem no leite, que é uma proteína inflamatória pro seu intestino. Farinha de trigo ou trigo em geral, quanto menos você conseguir ter isso na sua vida, melhor. E o danado do açúcar. O açúcar vai entrar no outro assunto nosso da gordura visceral, que o pessoal joga a culpa no colesterol, que na verdade é o açúcar em excesso que estamos consumindo que está produzindo isso. Pois é, a gordura visceral, essa que é tão pouco falada, ao meu entender, sou leigo, mas vejo um problema sério nisso, né? Li a respeito esses dias sobre a gordura marrom e a gordura branca, essa visceral que nós temos, esse acúmulo, né? Certa vez eu li aquele livro chamado Sugar Blue, que dali em diante já faz mais de 20 anos que eu não como mais açúcar. Mas o que eu percebo é que é pouco falado, traz muito pouco assim em notícias a gordura visceral, que é tão importante. O pessoal fala muito colesterol, as embalagens nos mentem muito sobre colesterol, menos colesterol, mas por trás tem gordura trans, por trás tem, eu li uma interessante, antissequestrante. Eu não sei nem o que é isso, uma embalagem de um produto. Então assim, a picanha, vamos lá. Comer uma picanha faz mal? Pronto. Você vai num churrasco,
o que você geralmente come? A picanha, junto com a cerveja, que é inflamatória, que tem o glúten, vai te causar distensão abdominal, vai te causar uma disbiose, que é um desbalanço das bactérias. Farinha, mandioca, ou seja, entra naquilo que eu te falei. É alta em gordura, porém você está pondo carboidrato junto ali com a farinha, com a cerveja. Agora, se você comer só a picanha, qual o problema? Ela é alimento de verdade. Então, mude os conceitos. Coma sua picanha sim. Eu adoro o churrasco. Eu emagreci 20 quilos indo num rodízio de carne 2 vezes por semana, ou 3 vezes até. E sem atividade física. Eu comecei a fazer atividade física recentemente. Ainda não estou no que eu quero, de forma física, de tudo, mas em termos de saúde, hoje eu sou mais saudável do que há 10, 15 anos atrás. Então, gente, eu vou ficar antissocial se eu começar a tirar tudo que o doutor está falando. De forma nenhuma, vai no churrasco, come só a carne, toma água com gás, que eu gosto muito de água com gás. Como ex-viciado em refrigerante que eu era, a água com gás, com limãozinho espremido, substitui muito bem o refrigerante. Então tudo na vida são substituições inteligentes que você, com o tempo, estudando, porque o que eu quero é que meus pacientes estudem, eu não quero aquele que chega e aceita goela abaixo que eu estou falando. Eu quero ser questionado para, isso aí eu não sei, eu vou estudar. E para a nova medicina é isso, é participar o paciente do seu tratamento e da sua mudança. E quase finalizando, e esse churrasco aí, antes do churrasco, seria interessante comer um abacaxi? Isso aí foi um assunto que foi polêmico, porque eu fiz um post falando sobre isso, que as frutas, na verdade, são comida de verdade, então está incluso na alimentação de comida de verdade. Experimente comer ela antes das grandes refeições e não como sobremesa. É o que a gente fala de antemesa. Porque o que acontece? Quando você come a carne ela demora um tempo no seu estômago para ser digerida. Aí você joga uma fruta ali por cima. O abacaxi ainda tem a bromelina que ajuda a digestão dessa carne. Mas vamos pôr uma sobremesa que tem açúcar e etc. O que você está provocando ali? A válvula inferior do seu esôfago, tá? O piloro, ele fica fechado por uma ação hormonal, enquanto o seu estômago está fazendo tipo uma máquina de lavar, está misturando tudo ali com as enzimas para fazer a digestão da proteína. Então você já está com a proteína ali, jogou por cima um doce, alguma coisa, aquela válvula está fechada e está misturando tudo ali. Quando descer para o duodeno está tudo tão fermentado e tão misturado que aí você sente aquele empachamento, aquele incômodo e não sabe do que é. Então tenta inverter. Você que não quer mudar de vida e quer continuar comendo seu docinho, come o doce primeiro. Ele vai ter livre trânsito, porque esse piloro vai estar aberto e vai descer. Depois você come sua refeição com proteína, aí vai fechar, já não vai misturar as coisas ali, sua digestão vai ser mais leve. Agora, pensando na antemesa, passando direto e sem contar com o abacaxi, se você comer ele antes desse churrasco que você está falando, no estômago ele já vai liberar um pouco de bromelina, que tem ação ajuda na pepsina, nas pepsinases, para ajudar na quebra daquela proteína, daquela carne, para te ajudar na digestão. Então é uma boa tática sim. Come um abacaxizinho e depois vai para o seu churrasco. Bom, então finalizando essa aula de hoje, essa magna aula, né, com essa nova medicina, o Dr. Eurípides, tem que perguntar tem que fazer aquela pergunta básica, o exame de colonoscopia, necessário de quanto em quanto tempo? É necessário? Vamos lá. A colonoscopia, igual você falou no começo, uma coisa que me marcou aí, a questão do gaúcho, do machão que não vai procurar o médico. É até um capítulo do meu livro, tá? E esse livro são minhas experiências de consultório, as dúvidas maiores que os pacientes têm e numa pegada bem humorada. O pessoal confunde muito próstata com o intestino grosso. O urologista ele acessa a sua próstata com toque retal
porque a parede da próstata é muito próxima ao intestino grosso. Eu fiz até uma live recente com um amigo meu urologista e ele falou que subiu para os 50 anos a questão do toque, tá? Mas dependendo da sua raça, os negros têm mais câncer, então eles têm que começar antes. Então era uma pessoa legal para você trazer aqui para entrevistar, para falar da questão da próstata. Por que que eu acesso o reto? O meu é para ver a mucosa do reto para o câncer coloretal. E aí entra a nossa colonoscopia. Colonoscopia é um exame preventivo que, se você não tem sintoma gastrointestinal, tem que fazer a sua primeira colonoscopia a partir dos 45 anos. Fez aos 45 anos, não deu nada, nem pólipo, que na própria colonoscopia eu já tiro esse pólipo, se tiver pólipo, aí é de 5 em 5 anos. Então é um câncer que só morre dele quem realmente não procura. Pode ser até um clínico geral para prescrever a colonoscopia preventiva, não precisa ser necessariamente um proctologista. Tenha um médico de confiança, ele vai solicitar para você, você vai realizar. Agora, quando começar antes, igual aconteceu com esse ator, histórico familiar de um parente de primeiro grau que tenha tido câncer com uma idade abaixo de 50 anos. Vamos supor, esse ator teve o câncer dele com 39 anos, descobriu. Todos os parentes dele de primeiro grau têm que fazer a primeira colonoscopia a partir dos 29 anos. A sintomatologia de alarme, como emagrecimento súbito sem causa aparente, anemia sem causa aparente, alteração súbita do seu trânsito intestinal, ou seja, mudou, tem alguma coisa errada, procura um médico para investigar. Se você não tem nenhum sintoma, seu intestino funciona legal, uma idade boa de começar aos 45 anos. É isso, gente. Então hoje aqui nas Águas do Paranoá, mais um Papo de Proa, com essa aula magna do Dr. Eurípides. Lembrando sempre que esse programa tem um apoio do Brasília Sunset, BSB Sunset Underline. Vá no Instagram e veja BSB Sunset Underline. Uma produção da HC8 e hoje com imagens ao fundo de um belo windsurf para emoldurar o nosso programa. É isso. Papo de Proa.